Boa noite. Então, gente, eu vou cantar uma música que nós cantamos agora de manhã, porque muita gente me para lá fora e fala assim, você não canta música de criança. Eu falei, ué, eu cantei 4 hoje de manhã. Aí a pessoa virou para mim, mas eu acordei 8h20. Eu falei, também não dá, né? Você tem que participar do louvor todo. Eu programei sempre de manhã a gente ter 4 músicas de crianças e ter menos música de adulto. E à noite fazer as de adulto. Mas aí eu falei pro pessoal e chamei o Eduardo para a gente cantar o Deus é tão bom, é tão bom. Para mim agora também... Aí eu espero que a pessoa que acorda 8h20 esteja aqui, porque talvez ela janta 7h20 também, né? Aí não vai ouvir, aí vai falar que eu não cantei música de criança. Mas nós vamos cantar de novo a música que a gente cantou de manhã, tá bom? Você pode pôr para mim? Pode pôr. É tão bom pra mim. Veja como estou contente. Minha vida é diferente. É que de novo nasci. Deus me criou pra si. Mas eu fui como uma ovelhinha que saiu pra andar sozinha. Vale a pena cantar mais uma vez, tá bom? Fica em pé agora para você cantar bonito. E vamos fazer como de manhã. Primeiro eu vou deixar o Eduardo cantar sozinho, tá bom? E aí a gente espera o Eduardo cantar a primeira estrofe. E aí as outras 3 a gente canta junto com ele, tá bom? Vamos lá? Me criou pra si, mas eu fui como ovelhinha que saiu pra andar sozinha. Fui para longe de Deus, mas o pastor veio me buscar, ovelhinha assim perdida, que por mim a sua vida e me salvou, me salvou. Recebi no meu coração a Jesus pastor amado, perdoou-me do pecado e assim de novo nasci. Muito bem. Vamos sentar? Obrigado, Edu. Obrigado, Benício. Obrigado, Matias. Antes de eu cantar mais, eu pedi para vocês sentarem. Primeiro vocês vão fazer um favor para mim. Falar para as pessoas que acordam 8h20 que a gente canta música de criança e cantamos agora aqui, tá bom? E essas músicas todas vão virar um CD que logo vai estar à venda para vocês. No ano que vem, eu acho que eu vou estar aqui porque eu sou da comissão dos 80 anos da PEC, né? De fazer as festas dos 80 anos, eu sou da diretoria nacional da PEC. E estou nessa comissão, acho que eu sou até o relator da comissão, né? Sou o chefe dessa comissão, eu que mando. E aí, o que vai acontecer?
Eu vou preparar para o congresso que vem, e eu espero que PPI me ajude, né? Eu vou preparar a música tema dos 80 anos, porque a gente vai começar as comemorações dos 80 anos no congresso de 2020. Estou certo? Porque se o aniversário é 2021, nós temos que começar a comemorar 2020, porque se comemorarmos só no congresso em dezembro, já foi, os 80 anos já passou. Né? É agosto, se não me engano, a data do aniversário da PEC. E a gente vai começar a comemorar, então, no congresso de 2020 e terminar as comemorações de 2021. E há várias coisas que eu gostaria de fazer na área de música. Uma delas é gravar aquela música tema que é aquela que os missionários cantaram ontem, que é o Toda Criança, Toda Hora, Toda Nação, né? Depois eu vou cantar, amanhã eu vou dar uma palhinha para você, tá bom? Mas vou gravar outras músicas. Se você tiver sugestões de músicas que você lembra de outros congressos que você acha que é legal, manda um recado para a PEC, eles me passam, e a gente faz aí algumas músicas de desafio que a gente tem, também não só as de criança, e outras de criança também. E a gente vai começar essas comemorações. E antes de cantar também, eu queria agradecer. Hoje nós estamos quase no final já do congresso, já percebeu? Hoje é a penúltima reunião, é o penúltimo louvor que nós vamos ter aqui. Tá? E eu quero agradecer esse pessoal que veio, tá bom? Todos nós somos da igreja, comunidade da Graça de Atibaia. Tá? Mas nós estamos aqui porque o Rob trabalha com PPI. Coloca, Will, coloca aquele logo que eu te passei, por favor. Tá bom? E ele está fazendo toda a produção dessas playbacks para a gente. Eu passo para ele as partituras, ele faz, e agora o pessoal aqui vai pôr o vocal para nós, o Eduardo e as meninas também aqui. Então, para mim é uma alegria muito grande tê-los aqui comigo. A gente está junto lá na igreja. Na realidade, eles são mais do que eu lá, sabe? Eles dirigem louvor melhor que eu, tudo, né? Eles são os bambambãs. Gabriela também trabalha, é a líder do departamento de crianças lá. Então, oportunidade grande. Inclusive, ela não estará aqui de manhã, porque amanhã é a cantata de Natal das crianças lá na igreja, à noite. E tem ensaio de manhã, ela não vai poder estar. Mas a Najara também dirige muito louvor. Vocês perceberam que elas cantam bem, não cantam bem? Débora também, né? A Débora não toca violão, ela toca baixo. Né? Se ela toca violão desse jeito, imagina como ela toca baixo. Tá bom? Né? O Edcinho, que toca bateria lá na igreja, agora está tocando outras coisas também, né? E o Rob, que é super especial no teclado. Para a gente é uma alegria tê-los aqui. Eu fiquei muito feliz eles estarem junto com a gente aqui. E eu fiquei mais feliz ainda que eles gostaram de estar aqui, né? Vocês gostaram que eles estão aqui? Não é verdade? Então, é uma alegria muito grande. Eu não sei, eu já convidei eles para estar o ano que vem. Depois, se o Gilberto não deixar, eu vou brigar com ele. Mas a gente fazer esse trabalho aí com os 80 anos e tudo mais da missão vai ser bem interessante. E eu estou muito grato a Deus por tê-los junto comigo aqui. Viu? É uma alegria muito especial. Vocês sabem que mesmo sendo músico, eu não faria nada disso sozinho. A gente não faz nada para Deus sozinho, solitário. A gente precisa de pessoas que conheçam, consigam ter a sua visão e consigam acompanhar o que você está fazendo. E aí o trabalho sai. E vocês estão sendo algo especial na minha vida. Viu? Não vou falar mais, senão eu vou começar a chorar. E não estamos aqui para isso, né? Mas vamos orar. E eu quero que você fique em pé agora e ore por eles, pelo trabalho, o ministério deles na igreja, na missão PPI, em todas as coisas que eles têm feito. Tem sido grande bênção, não só aqui no congresso, mas na igreja local. E o Rob também, se vocês quiserem entrar em contato com o Rob e a Débora, eles podem ajudar dando palestras na sua igreja sobre louvor e adoração. Eles fazem esse trabalho também, ajudam muitas igrejas nessa área, tá? Faz parte do trabalho deles, da vida deles, de estar
fazendo esse trabalho com música, ajudando, abençoando as igrejas e as missões, né, na área da música. E para nós é muito especial tê-los aqui. Feche seus olhos, se quiser erguer a mão e orar por eles, faça isso nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado pelos momentos que tivemos de louvor aqui. Obrigado por essa equipe que pôde vir a nos ajudar, fazer esses momentos se tornarem tão especiais. Obrigado pelo trabalho também nesse CD que nós estamos fazendo e outros que nós vamos fazer. Coisas que vão acontecer ainda, que vão abençoar a missão, mas principalmente vão abençoar o ministério de vários professores no Brasil inteiro, para que muitas crianças possam ouvir da palavra de Deus, ouvir das coisas do Senhor, e possam reconhecer que são pecadoras e possam crer em Jesus, receber Jesus no coração e serem salvas. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos que nós temos aqui. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muitas músicas que a gente pode usar para os adolescentes, eu falei isso de manhã, são as próprias músicas que a gente tem. E por um acaso nós somos a Comunidade da Graça, e vocês viram que a gente cantou bastante coisa do Ademar de Campos, né? Então, e nós vamos fazer isso agora. São músicas que você pode usar com os maiores também.
Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Bem, e nós cantamos para Ele porque Ele é grande. Esse Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Nós não podemos medir o tamanho do poder, da majestade, da sua glória. A gente não consegue compreender o quanto é isso. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, canta
o Senhor, Ele digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor, Ele é digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Toda glória a ti, Senhor, todo louvor e toda a honra ao teu nome. Amém. Amém? Pode sentar. Um momento para dar uma pequena estatística aqui. O estado que está com maior representação é o estado de São Paulo.
388 paulistanos aqui, paulistas. São Paulo. Em segundo lugar, estamos com 198 congressistas do Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, 72 congressistas de Minas Gerais. Minas Gerais. Depois, quarto lugar. Deixa eu onde é que está aqui o negócio do quarto lugar? Vai lá. Maranhão, 68. Maranhão, cara. Muito bem. Em quinto lugar, ficou... Onde é que está o número quinto aqui? Blá, 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 blá. Ixi, cadê o 5 aqui? Acho que o número 5 pulou. O que é o 6 vai ser o 5 agora. Ficou... Não, mas tem que estar aqui, não é possível. Pernambuco, 55. Depois vem... Não, eu pulei, estou sabendo. Na verdade, eu achei o quinto. O quinto é Santa Catarina. Pernambuco é o sexto, com 55. 57. Eu falei, cadê a Santa Catarina? Sumiu daqui? Bom, depois de Pernambuco vem Paraná, 53. Depois, com 47, nós temos Mato Grosso. Aí depois, com 40, nós temos dois juntos, Alagoas e Distrito Federal. Distrito Federal, 40. Depois a gente vem com Amazonas, com 35, Amazonas. Pará, peraí, depois do Amazonas vem o Pará. Já falei o Pará? Pará, cadê o Pará? Bom, eu não vou dar todos aqui. Você quer que dê todos? Então eu não vou dar fora da ordem. Então, repetindo. Acre, 8. Alagoas, 7. Amazonas, 35. Tem Alagoas, 7? Tem 2 Alagoas aqui? Tem alguma coisa errada? Alguém que me deu a cola está errada aqui. Bom, Bahia 31, Ceará 24, Distrito Federal 40, Espírito Santo 3, Goiás 9, Maranhão 68, Minas Gerais 72, Mato Grosso do Sul 14, Mato Grosso 47, Pará 22, Paraíba 10, Pernambuco 55, Piauí 3, Paraná 53, Rio de Janeiro 198, Rio Grande do Norte 4, Rondônia 6, Roraima 1, Rio Grande do Sul 2, Santa Catarina 57, Sergipe 3, São Paulo 388, Tocantins 10, um dos Estados Unidos e 2 da África. Eu acho que esse Alagoas que está ele aqui é Amapá, viu? Então vocês subiram da classificação, 40 do Amapá. Ali. O total é de 1.213 congressistas. Que coisa maravilhosa. Que bênção, né? Deus é bom, Deus é bom. Eu quero só destacar, eu não falei ainda, você reparou que tem um CD na sua pasta? Você sabe o que é isso aqui? Mas olha, é uma riqueza tremenda. Esse CD, você tem o filme Jesus para crianças, baseado fielmente no texto de Lucas. É um filme extraordinário e ele está aqui com áudio em 16 línguas. Você tem o filme, você tem aqui em inglês, em português do Brasil, em espanhol, em árabe, em francês, em italiano, em alemão, em grego, em coreano, em russo, em japonês, na língua persa, em português de Portugal, em suali, e na língua chinesa e no hindi. 16 línguas. Você pode assistir o filme 16 vezes, cada um numa língua diferente, né? Agora, já pensou que bênção você poder, talvez, fazer alguma coisa na sua igreja
e convidar pessoas que talvez falem uma dessas línguas para poder assistir. Nós distribuímos, na época das Olimpíadas do Rio de Janeiro, mais de 100 mil disso aqui, para os que estavam participando do projeto Paixão pelas Crianças naquela ocasião. E ficamos com alguns, ainda temos distribuído em vários locais, e então colocamos na pasta de vocês, espero que você aproveite. Passe esse filme em português, você vai ver que coisa maravilhosa. É um filme muito bem feito e destaca várias cenas de Jesus com as crianças, é muito bom. O filme apresenta também o Evangelho, você vai gostar de ver esse filme. Eu também queria destacar um outro material que ficou, já mencionei só, que é o livrinho Crianças em Oração. Você pode, cada dia da semana, orar. Se você não puder orar todas as semanas, o nosso desafio aqui é que nos primeiros 7 dias de cada mês, dia 1 de janeiro, 2 de janeiro, até o dia 7, você ore aqui. Ou então faça de domingo a sábado, domingo a sábado, domingo a sábado. Você vai, se puder, use isso. Esse livreto foi feito para as crianças. As crianças é que oram. Então, temos muitos grupos de crianças orando. Inclusive, tem a história do profeta Jonas, que não queria levar a palavra de Deus aos ninivitas. Havia um certo preconceito com os ninivitas. E estes 7 grupos mencionados aqui, são grupos que nós menos estamos alcançando aqui no Brasil. Alguns são desconhecidos, como os imigrantes que estão entre nós, como os ciganos. Tem muito cigano em todos os estados do Brasil, os quilombolas, os ribeirinhos, os indígenas, os sertanejos. Nós estamos destacando especialmente os surdos. O número de surdos no Brasil é imenso. Algumas igrejas têm um ministério com sinais, com libras, mas sempre isso é voltado mais para adultos. A gente não tem quase nada fazendo para crianças. Então fica o desafio da gente orar também para que as crianças sejam alcançadas. E você vai ver no final do livreto algumas datas especiais que já estão destacadas ao longo do ano para a oração. Toda a primeira semana de maio, a gente ora pelas crianças. Na primeira semana de outubro, as crianças orando. Dia 16 de junho é o dia de oração pela criança africana. Dia 21 de setembro, nós oramos pela criança deficiente. No dia 19 de abril, pela criança indígena. Anota na sua agenda e junte um grupinho da sua igreja. A coisa mais importante que nós podemos fazer em favor das crianças é a oração. A coisa inclusive, aquele Agostinho, considerado um dos pais da igreja, ele disse: primeiro, nós falamos com Deus em favor das crianças. E depois, nós falamos às crianças sobre Deus. E, num certo sentido, antes da criança nascer, nós já estamos orando, cantando. Ela está ouvindo, e depois ela nasce. Primeiro nós falamos com Deus, e depois nós falamos de Deus para as crianças. Eu não sei se você lembrou do desafio da primeira noite aqui. Cada vez que você vê uma criança, ore por ela. Tem um menininho ali. Qual é o nome dele? Gustavo. Otávio. Você estava ali aquele dia, Otávio. E essa aqui? Paula, olha, tão pequenininha. O que vai ser do Otávio, o que vai ser da Paula? Senhor, abençoa a Paula, abençoa. Vamos orar pelas crianças, vamos criar esse hábito de a gente ver uma criança no ônibus, no metrô, na rua, em qualquer lugar, jogando futebol, a gente orar pelas crianças. Se você puder, coloque como alvo a intercessão em favor dos obreiros da PEC. Nós temos no nosso site uma página só sobre intercessão. E você pode cada dia orar pelos missionários que estão destacados ali, cada dia, durante os 30 dias de oração. E, se for possível, faça um núcleo de oração em favor das crianças. Talvez você possa orar pelas crianças da sua igreja, da sua família, pelas crianças de uma forma geral, pelos assuntos da PEC. E eu quero desafiar você a uma coisa. Olha só,
O que eu estou fazendo aqui? Presta atenção. Que letra é essa aqui? Que letra é essa? L. Em algarismos romanos, o que é isso aqui? 10. L, 10, isso aqui. Estou dizendo assim, Lucas 10, 2. Vamos lá. Lucas 10, 2. Vamos lá, vamos treinar. Lucas 10, 2. Só as meninas. Lucas 10, 2. Os meninos. Lucas 10, 2. Todo mundo junto. Lucas 10, 2. O que diz Lucas 10, 2? Lucas 10, 2 assim: a seara é grande e os trabalhadores são. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua. Sabe o que nós estamos fazendo na PEC? Ixi, eu não trouxe o celular. No celular, você pode botar um horário para alarme, não é? Aí a gente coloca lá 10 horas e 2 minutos. Então o que acontece às 10 e 2? Aí você lembra que tem que fazer o quê? Senhor, manda obreiros para a tua seara. Nós temos muitos obreiros fazendo isso. A gente está fazendo isso há algum tempo. E isso estamos fazendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, na PEC. Lucas 10, 2. Pedindo a Deus que mande obreiros. Não só obreiros para trabalhar com as crianças, mas para mandar obreiros para todo. Como tem necessidade missionária em toda parte. E eu gostaria de desafiar nesta hora, nesse momento de desafio, a você guardar Lucas 10, 2. E quem sabe colocar essa no seu celular. Você pode orar por obreiros para a sua igreja, para outra missão, mas lembre de orar para que Deus mande obreiros para o ministério entre as crianças. Ainda mais que nós estamos nesse desafio de ter 80 polos aos 80 anos. Só faltam 2 anos. Seria no congresso de 2021, nós já temos até o tema desse congresso, vai ser Herdeiros da Visão. Herdeiros da Visão. A gente gostaria de mostrar aqui na frente, se for aqui, talvez nem seja aqui, mas mostrar 80 polos. Como isso vai ser possível? Só se o Senhor da Seara mandar o quê? Só um detalhe. Peça bem direitinho que Deus mande trabalhar. Não é para ficar descansando, pensando que a vida missionária é assim, né? A gente precisa de trabalhador. Pessoa que não seja assim, apenas envolvida para dar o ovo. Lembra da galinha, né? Mas alguém disposto a sacrificar-se igual o porquinho, para dar a vida toda para servir ao Senhor. Vamos ver se a gente consegue fazer? Lucas 10, 2. Lucas 10, 2. Vamos lá. Lucas 10, 2. Rapidinho. Lucas 10, 2. Vamos lá. Lucas 10, 2. Lucas 10, 2. Lucas 10, 2. E, tem gente já botando no celular ali, não tem? Já tem gente botando no celular, amém. Para lembrar de orar. E sabe que nós estamos vendo? Que Deus está enviando os obreiros. Deus está enviando os obreiros. Esse ano, só nesse ano, dos alunos que tivemos no liderança, nós estamos com 16 pessoas que entraram novas, irmãos. 16. O nosso alvo é ter 7 etnias com obreiros, já estamos com 4. Que é um ministério assim que eu não consigo entender como isso acontece, a não ser a ação de Deus enviando as pessoas. Então, vamos orar para que a gente possa chegar nesse alvo.
Eu tenho ainda mais uma coisa para dizer, que é o seguinte. A livraria é o último dia hoje. Ela vai ser hoje no final, fecha, nós não vamos funcionar amanhã, no dia de domingo, amanhã não vai estar aberta. E parece que aqueles que estão indo hoje lá já perceberam que deu ali para... As pessoas que estão naquele departamento estão querendo assim zerar com tudo, estão dando descontos extras. Em cima do desconto que já tem, eu não sei quantos, tem um pouco mais de 10% ou 12%, alguma coisa a mais eles estão acrescentando de desconto. Então pediram que a gente fizesse, até com um papelzinho aqui. Até aqui. Hoje, tem mais 10% de desconto em toda a loja, qualquer produto, e é só hoje, porque não vai ter mais no dia de amanhã. Então, se você ainda tem alguma coisa, quer aproveitar essa oportunidade, aproveite. E recebi também a informação do Alan, que está junto com o pessoal nas novas inscrições, que várias pessoas já estão se inscrevendo, se preparando para o próximo ano, aproveitando o desconto especial que está sendo feito àqueles que estão durante esse congresso aqui conosco. Lucas 10, 2. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, a seara é grande, as necessidades de mais obreiros é imensa. Ó Deus, aqueles que ganham almas para Cristo como o sol brilharão. Aqueles que oram, como o sol brilharão. Aqueles que contribuem também para a obra missionária, como o sol brilharão. Obrigado que nós podemos dar, podemos orar, mas podemos também ir. Que o Senhor levante mesmo mais obreiros, pessoas que possam dedicar a sua vida para poder levar o Evangelho, especialmente à nova geração que está chegando. Inclina o nosso coração para termos esse sentimento de oração em favor das crianças, de também querer ganhá-las para Jesus, ajudá-las no seu crescimento cristão, e que elas sejam envolvidas, realmente participantes de uma igreja onde possam também servir ao Senhor. Obrigado por este tempo que estamos juntos aqui. Continua falando ao nosso coração. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E uma outra coisa, irmãos. Se por acaso você ainda tem possibilidade de dedicar os dias 17 de janeiro, agora, daqui um mês praticamente, até dia 2 de fevereiro, para ter uma experiência como missionário de tempo curto, que a gente chama, missionário nas férias. Se você tem férias, dedique as suas férias para participar desse projeto de alcançar as crianças no Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Esses 4 estados fazem um quadrilátero ali, onde tem as suas fronteiras em comum. O lado do Maranhão com a Bahia, com Piauí, Tocantins com a Bahia, Bahia com Piauí, Maranhão com Pará. Aquele quadrilátero, são várias igrejas esperando. E o nosso trabalho não vai ser só evangelizar crianças, mas nós vamos, com as igrejas com as quais nós vamos trabalhar, nós vamos dar orientação. E vai ser doada literatura, muita literatura, para que as pessoas que depois que a gente sai, sejam assim capacitadas e elas continuem fazendo o trabalho de discipulado das crianças que serão alcançadas. É um projeto maravilhoso. Todos os anos há projetos dessa natureza, e realmente é grande a necessidade. Há uma caravana que está sendo formada para sair direto de São Paulo para lá. Então, se você tem possibilidade, passe no stand hoje, pegue mais informações. Talvez você possa envolver os jovens da sua igreja, seu filho, alguma pessoa que ame missões para poder participar. Pode passar lá no nosso stand. Eu vou chamar o pastor Paulo e o irmão Gavin aqui. O pastor Paulo vai apresentar o Gavin, que tem sido realmente um servo de Deus já há mais de 50 anos, servindo ao Senhor aqui no nosso país. Nós louvamos a Deus pela sua vida,
pelo seu ministério. Alguns ouviram a oficina, o seminário dado pela Eleni Vassão Aitken, que é a esposa do Gavin. Ela tem o Ministério de Capelania Hospitalar. O Gavin é um professor mestre. E sempre que eu ouvi, aprendi e cresci muito. Eu sei que Deus vai usá-lo muito nesta noite. Graça e paz, irmãos. Muito boa noite. Você, com certeza, já deve estar com a sacola quase cheia de muita coisa. Eu não sei onde vão parar esses panfletos todos, estas propagandas todas, mas esta carta, eu quero, com todo o meu coração, pedir, em nome de Jesus, que você não jogue fora. Que você ore naquele desafio de orar cada dia. Você ore muito por esse projeto, irmãos, mas ore muito, pedindo que Deus realmente nos dê condição de completar este prédio para a escola de liderança da APEC lá em Mariporã. Nenhum é mais importante ou mais urgente que o outro. Eu acho que esse toca mais meu coração, irmãos, por causa do desafio de nos multiplicarmos para alcançarmos esse desafio de termos 80 campos. Se não treinarmos os obreiros que Deus vai levantar, nós não poderemos cumprir com este alvo. Por favor, de novo, com todo o amor do Senhor, ore por isso aqui, cada dia, pedindo para Deus nos dar as condições e os recursos para levantar este prédio. Isso não é impossível, irmãos. Não é impossível. Para Deus, tudo é possível. Amém? Eu gostaria, então, de brevemente apresentar o pastor Gavin. E para nós da APEC, irmãos, o pastor Gavin é quase que parte da história da APEC. Como o pastor Gilberto disse, ele está no Brasil há 56 anos e ele já não é mais americano, ele é brasileiro e ele tem servido ao Senhor em São Paulo, em vários lugares, em Minas, trabalhado na APEC em vários setores também, dando aula lá no treinamento dos professores das escolas, dando aulas no liderança, aqui no Brasil, dando aula no liderança do Oriente Médio, da América Latina. Por muito tempo, nós temos a bênção de ter este irmão cooperando naquilo que é o mais forte dele, que é realmente o ensino. Ele é realmente mestre na palavra de Deus. Deus tem levantado este homem, trazido para o Brasil e usado maravilhosamente. E eu vim aqui para orar e pedir que este servo de Deus seja muito usado agora também para trazer um desafio da parte do Senhor para o nosso coração. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome, ó Deus, pelos obreiros que tu tens constituído e chamado para a tua obra, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Gavin, a vida missionária, e por tudo que ele tem realizado aqui entre nós, e mais particularmente como ele tem servido ao Senhor na APEC, e não somente na sua igreja e na sua denominação. Obrigado pela contribuição, ó Deus, tão preciosa, que ele tem dado para a obra do Senhor entre as crianças. E agora, Senhor, que nós estamos diante dos teus servos, que trabalham com as crianças, nós estamos aqui, ó Deus, na expectativa de receber do Senhor, através deste teu servo, uma palavra, um alento, um desafio, algo que encha o nosso coração e nos desafie, Senhor, para a obra que nos tens chamado, a obra de ganhar as crianças para o Senhor Jesus. Muito obrigado por este dia longo, por tudo que ouvimos, tudo que recebemos. E agora, Senhor, fechando esta noite, pedimos que o Senhor fale conosco. Muito obrigado pela palavra de Deus na nossa língua
e por servos dedicados ao Senhor e ao ensino da tua palavra, como o pastor Gavin, que tu uses como tu queres, para a glória do teu nome e para o nosso crescimento. Em nome de Cristo pedimos. Amém. Pastor Gavin. Já tem o microfone, né? Deus abençoe, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Realmente a PEC faz parte da minha história, mesmo antes de vir para o Brasil, como Child Evangelism. Eu esperava que alguns dos corinhos que eu cantava na minha infância fossem cantados aqui. Porque muitos desses homens que escreveram estes corinhos foram meus ensinadores da palavra. Portanto, deixaram para trás um legado muito grande. Eu louvo a Deus que com 8 anos de idade aceitei Cristo como meu Salvador. E quando meu pai esteve aqui no Brasil, alguns anos atrás, eu estava relatando isto mais uma vez para ele. Ele falou, tem mais um fator. Ele disse, não somente foi o ano que você aceitou Cristo como Salvador, mas você disse que você queria servir a Deus no campo missionário. Meus pais fizeram tudo para que isto se tornasse uma realidade. Eu lamento muito que a minha mãe nunca chegou a ver o dia que estaria partindo para o campo missionário. Ela tinha sido promovida ao céu pouco antes disto. Mas eu sei que um dia vou encontrar com ela e agradecer a ela pela influência sobre a minha vida. Eu gostaria que vocês olhassem comigo na sua Bíblia, no livro de Neemias. Neemias, capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos. Existe uma razão porque estou lendo apenas alguns versículos, porque existe um tema que se repete em todos esses versículos que eu vou ler, e que este tema acaba sendo a mensagem que eu quero trazer a vocês esta noite, como sendo o ponto de partida de todos. O ponto de partida de todos. Neemias, capítulo 3 e versículo 10. Vamos ver se eu consigo pronunciar esses nomes estranhos. Versículo 10 diz, eu estou lendo da atualizada. Esta é a mais atualizada de todas as atualizadas que já foram atualizadas. E aqui diz, ao seu lado, Gedaías, filho de Arumafé, fez os reparos em frente de sua casa. Vamos para o versículo 23. Depois, Benjamim e Hassubi fizeram os reparos em frente da sua casa. Vamos para o versículo 29. Melhor, antes disto, vamos para o versículo 28.
para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. Depois deles, Zadok, filho de Immer, reparou em frente da sua casa. E depois dele, Semaias, filho de Sacanias, guarda do portão leste, reparou o trecho seguinte. Depois dele, Hananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalefe, repararam outros trechos. Depois deles, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua residência. Depois dele, Malquias, filho de Orives, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores, em frente do portão da guarda, até o terraço da esquina. Entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas, os reparos foram feitos pelos orives e pelos mercadores. Agora eu quero ler um trecho do Velho Testamento, mas eu não quero que você perca este trecho em Neemias. Vamos para o livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. Começando do versículo 11. Bem, a gente pode começar com o versículo 10, que faz parte. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo proverá qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através de fogo. Que Deus venha abençoar a leitura de sua palavra esta noite. De vez em quando vou precisar tomar água, estou tomando um medicamento que está deixando a minha boca completamente seca. A razão por que eu queria ler em 1 Coríntios capítulo 3 é que eu acho que este trecho é realmente um comentário sobre o trecho que nós queremos analisar esta noite em Neemias capítulo 3. O que está acontecendo em Neemias capítulo 3
é que nós temos um registro da reconstrução dos muros ao redor da cidade de Jerusalém. A população inteira reagiu ao apelo de Neemias. Eu fiquei pensando enquanto lia isto, Gilberto, imagina se todos que estão aqui, a população inteira deste congresso, reagiu ao seu apelo. O que seria o resultado de tudo isso? Mas a população inteira reagiu ao apelo de Neemias. Todos teriam que ajudar, todos teriam que cooperar. E esta narrativa mostra o espírito caloroso e entusiasmado na resposta de cada indivíduo desta nação, ou pelo menos o que residia da cidade de Jerusalém. Cada um teve a sua própria tarefa a cumprir, e ninguém ficou invejoso da tarefa do outro. Cada um ficou satisfeito com a tarefa particular atribuída pelo próprio Neemias, e toda a extensão do muro ficou coberta. Se você olhar comigo no primeiro versículo de Neemias capítulo 3, você vai encontrar menção do portão das ovelhas. Localizou? Agora vai para o último versículo deste capítulo, onde faz menção mais uma vez do portão das ovelhas. Começando no portão das ovelhas de Jerusalém, estes versículos, se a gente fosse ler o capítulo inteiro, estes versículos nos levam num tour sentido horário, partindo do oeste em direção ao norte, do norte em direção ao leste, do leste de volta ao sul, onde existe o portão das ovelhas. E se você pudesse imaginar fazendo este tour ao redor dos muros de Jerusalém, você ficaria impressionado com a sábia administração de Neemias, a sábia delegação de tarefas, que resultou em não haver preguiçoso requer e evitou com que houvesse murmuração. Eis a razão, mais uma das razões, porque eu li 1 Coríntios capítulo 3. Cada família era responsável em cuidar, em zelar, em reparar do muro que existia em seu próprio quintal. Cada família seria o maior interessado em garantir a máxima proteção de sua propriedade. Pode você imaginar como seria a sua igreja se tivesse um exército de obreiros assim? A sua igreja ficaria irresistível. Com que unicidade de objetivo e satisfação na tarefa atribuída a cada um, com a ausência
de fricção e descontentamento que sempre devemos trabalhar e orar. Eu espero que vocês notaram a ênfase que foi dada durante esta leitura da frase que eu quero salientar para vocês esta noite. Todos trabalharam de frente para a sua casa. A obra começa em casa. A nossa atenção é direcionada especialmente a esta frase que eu salientei durante a minha leitura. Fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. É justamente em frente de cada casa, em frente da residência de cada um, que a obra genuína de Deus precisa ocorrer em primeiro lugar. Nós vamos começar em casa. Esse é o princípio que se destaca ao longo das Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse. Você está lembrado do ano de jubileu entre o povo de Israel? Uma das razões por este ano é que, ao longo do tempo, famílias poderiam criar dívidas. Quando eles criaram dívidas, eles perderam a sua casa, perderam a sua propriedade e se tornaram escravos dos outros. Mas no ano de jubileu, Deus fez com que a casa e o terreno voltassem para seus donos originais. O que eu quero dizer por isto? Era uma maneira de Deus dizer para seu povo: eu quero que cada um de vocês prove e experimente a fidelidade de Deus no seu próprio quintal. Você não precisa ouvir o que o vizinho fez. Você quer saber o que Deus fez na sua propriedade, na sua casa. Pense nos discípulos do Senhor Jesus. Eles precisavam começar justamente na cidade de Jerusalém. Porque isto era importante. Era importante porque este era o local onde eles falharam. Onde o Senhor foi negado por eles. Onde eles sumiram do mapa. Porque tinham medo que a mesma coisa que aconteceu a Cristo poderia acontecer com eles. Deus exigiu que eles começassem em casa. Na cidade de Jerusalém, o testemunho das pessoas cristãs não é mais eficaz no outro lado da cerca. Se você não consegue servir a Deus no contexto de seu próprio lar, na sua própria propriedade, não pense que você consegue fazer isto em outro lugar. Porque o testemunho das pessoas cristãs não é mais eficaz no outro lado da cerca, no outro bairro, na outra cidade, no outro condado, no outro estado, num país distante, mas sim tem que ser mais eficaz no lugar
onde eles residem. Há um ditado que eu ouvi quando eu era bem jovem, que dizia assim: a luz que brilha mais longe de casa, brilha mais forte em casa. Deixa-me repetir. A luz que brilha mais longe de casa é a luz que brilha mais forte em casa. É em casa, então, onde existe o ponto de partida para todos nós. Amanhã vocês estarão retornando para as suas casas, para seus quintais, onde Deus quer fazer uma obra em sua vida. Uma igreja local não é mais forte que os lares que a compõem. Pois uma igreja é composta de famílias. Enquanto pensam em orar a Deus, a fim de trazer um reavivamento para a sua igreja, pense nisto. Nunca haverá um reavivamento da igreja até que haja um reavivamento na sua própria casa. Que palavra maravilhosa é esta palavra, lar. Que gostoso eu apontar para os meus amigos que vêm para São Paulo: este é meu lar. É no lar que existem as associações mais sagradas, as associações mais íntimas de nossas vidas. É no lar que as alegrias e as tristezas da vida familiar são compartilhadas. É no lar que a fidelidade de Deus é provada e onde a bênção de Deus é experimentada. Mas, infelizmente, a santidade de todas estas coisas, como resultado, tem sofrido grandes perdas ao longo do tempo. Como resultado que muitos dos nossos lares estão precisando urgentemente de uma reforma espiritual. É no lar que a família que precisamos começar, se é que vamos levar Deus a sério, é neste lugar que nós temos que plantar e garantir um alicerce singular, que é nada menos do que a pessoa de Cristo Jesus. E Paulo deixou isto bem claro para nós. Eu vou ler esses versículos de novo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Agora eu quero chamar a sua atenção no restante destas meditações a respeito dos obreiros que estão edificando este muro. Enquanto ensinamos o registro daqueles que repararam estes muros, lemos o seguinte fator que é indispensável: cada um trabalhou, fez os reparos
na frente de sua casa. O que me chama a atenção nesses versículos é o significado que é dado ao nome de cada pessoa. Eu não sei quanto você pensou quando você deu um nome para seus filhos. Os nomes são de suma importância, porque nas Escrituras os nomes falam do caráter da pessoa. Exatamente como nomes foram dados a Deus, nome após nome após nome, porque o seu caráter é tão sublime que um nome não é suficiente para descrevê-lo. Nós cantamos esta noite sobre a grandeza desse Deus. Mas ao mesmo tempo que você pensa em nomes que foram dados a Deus, nomes também foram dados aos indivíduos. Por exemplo, o nome de Moisés. Você sabe o que significa o nome de Moisés? Ele foi tirado das águas. E alguém pergunta, qual é o seu nome? Meu nome é Moisés. Tirado das águas? Como? Explique esta história para nós. É um ponto de partida para relatar o que Deus está fazendo em sua vida. O nome de Josué era Salvador. Exatamente o mesmo nome quando chegamos no Novo Testamento para a pessoa de Cristo Jesus. Mas, por outro lado, nós temos Jacó, que era suplantador. Imagina, ele tem que admitir isto cada vez que alguém chama ele. Vem cá, suplantador. Bem, eu quero chamar a sua atenção para 4 homens nesse trecho esta noite. E nós vamos olhar primeiramente do versículo 10. Onde diz, ao seu lado, Gedaías, filho de Arumafe, fez os reparos em frente da sua casa. Sabe qual é o significado do nome Gedaías? Quer dizer, um homem de oração. Alguém que suplica o nome de Deus. E vamos examinar alguns desses nomes, porque são muito importantes e trazem para nós uma mensagem que a gente pode levar para casa esta noite, porque cada um tinha que fazer os reparos de frente para a sua própria casa. Agora, este homem levou o nome um homem de oração. Eu espero que enquanto esteja ministrando esta noite, apontando para esses nomes e o seu significado e as implicações de tudo isto para nós, que o Espírito de Deus comece a trabalhar e falar ao seu coração. Porque você é o indivíduo, cabe esta tarefa a você de lançar e trabalhar a parte do muro que cabe a você, de frente para a sua casa. Que você esteja refletindo sobre isto esta noite. Eu gostaria de fazer então uma pequena pergunta que eu quero dirigir a todos. Qual é o estado do muro do seu quintal em termos de oração?
Ou será que esta parte do muro ainda se encontra em fase de ruínas? E que algo tem que ser reparado, corrigido, para que este muro se torne mais importante na sua vida. Você ora pelos seus filhos? Você ora pela sua esposa, pelo seu esposo? Tudo isso é importante. Entregando essas pessoas à pessoa do nosso Deus, para que Ele esteja trabalhando na vida de cada um. Se nós não estamos orando pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, nós temos que pensar e fazer uma pergunta, um levantamento, o que aconteceu com a harmonia que sempre existia no nosso lar? O que aconteceu naquele lugar que nós chamamos lar, doce lar? Lar gracioso, lugar de ternura, em que amor foi manifestado entre todos. Ou será que as nossas conversas se tornaram ásperas? Palavras que doem, palavras que insultam, onde o pavio não é comprido, é curto. E o que pode fazer uma diferença no seu lar é quando você esteja orando. Eu estava ouvindo de um servo de Deus, por quem eu tenho grande respeito, e muitas pessoas sabiam que ele nunca mais falava a respeito, palavras ruins a respeito de qualquer pessoa. Mas tentaram de todas as maneiras. Irmão, o que você acha de fulano? Olha, a esposa dele é provavelmente a melhor cozinheira que eu já conheci. Ele recusava falar contra qualquer indivíduo. Irmão, e Beltrano? A gente pode orar por ele agora? Isto muda o quadro. Esse é o tipo de reparo que tem que ser feito. Quantas vezes na hora de almoço no domingo nós servimos o prato chamado pregador da manhã e fazemos tudo para desmontar a mensagem que ele cuidadosamente trouxe para a gente. Você sabe que isso tem um impacto muito negativo contra seus filhos. E depois do dia de amanhã você não entende porque esses filhos não têm mais interesse em frequentar os cultos da igreja. E eles vão dizer, cheio de hipócritas. Deixe-me fazer esta pergunta mais uma vez. Como está o muro de oração na sua vida, no seu quintal, na sua casa? Vamos para o versículo 23. Diz assim: depois Benjamim e Assube fizeram os reparos em frente da sua casa. Você sabe qual é o significado de Benjamim? Quer dizer, um homem de proteção. Eu achei interessante que simplesmente associa o nome de Assube. Assube era apenas o termo
que nós conhecemos, ele é um associado. Ele é um associado de Benjamim, mas o importante é que a propriedade pertence a Benjamim. Eu li a respeito da bênção de Deus que foi colocada sobre a pessoa de Benjamim quando seu pai estava quase partindo desta terra. E diz assim: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. É de admirar que ele é chamado o homem de proteção. Tal é a bênção que somente a presença e o poder de Jesus Cristo consegue trazer para o nosso lar. Onde Ele é soberano, onde a sua vitória é manifesta, onde cada membro da família busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu lembro quando meu filho, que já está na presença do Senhor, ele foi para o acampamento perto de Carangola, Minas Gerais. E ele ficou no dormitório dos homens pela primeira vez, sem pai e sem mãe. Quando ele saiu do quarto no dia seguinte, eu dei uma olhada para meu filho e falei: filho, o que você fez com a sua camisa? Ele tinha abotoado errado. Eu falei: filho, se você tivesse colocado o primeiro botão na primeira casa, todos os demais botões iriam cair no seu devido lugar. Se buscar o reino de Deus e sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqueles que habitam entre os ombros do Altíssimo e que experimentam a proteção dele, podem afirmar que eles têm aprendido, não apenas da palavra de Deus, mas de sua própria experiência, o que é desfrutar a proteção de Deus em suas vidas. Eu gosto muito de Romanos 8:28, mas eu gosto desse versículo na NVI, que diz: Deus age em todas as circunstâncias. Deus age em todas as circunstâncias. Mas o que dizer se no seu lar o muro de proteção esteja derrubado? Você não tem buscado o reino de Deus e a sua justiça. Você não tem se preocupado com a vontade de Deus em sua vida, em todas as áreas de sua vida. Você não tem entregue a Deus a sua família, todos os seus bens, a sua casa, tudo que pertence supostamente a você. Talvez você tenha começado a questionar: por quanto tempo a nossa família vai ficar unida como está unida hoje em dia? Os ataques na família são terríveis. Paulo podia dizer: eu estou certo de que Deus, que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E eu sei que esse depósito está se referindo a um depósito
especial. Mas eu tenho usado este versículo para também dizer tudo que eu tenho depositado nos cuidados de Deus. Ele tem cuidado de tudo isto. Ele tem sido fiel a isto. Benjamim habitou seguro com o Senhor, entre os ombros do Altíssimo. Todo dia o Senhor o protegerá. E eu pergunto a você, como está este aspecto do muro no seu quintal? Você goza da proteção de Deus? Eu não estou dizendo que nós não vamos passar por dificuldades no lar. Eu não estou dizendo que nunca vamos passar por enfermidades, nunca vamos passar por perdas, nunca vamos passar por morte do contexto da família. Mas tudo que nós temos entregue nas mãos de Deus, Ele tem cuidado de tudo isto. A terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse trecho está agora no próximo versículo, que fala a respeito de Zadok. A minha página já virou. No versículo 29, obrigado. Depois dele, Zadok, filho de Immer, reparou em frente da sua casa. E sabe o que significa Zadok? Significa integridade. Ele era um homem justo. O seu caráter dizia isto. Ele era conhecido por este caráter no meio dos outros. Você é uma pessoa de integridade? Posso fazer uma pergunta? Vocês que são casados, vocês lembram de seus votos de casamento? Você tem cumprido estes votos de casamento? Foram votos. E votos vocês não fazem precipitadamente. Você pensa no que você vai falar naquele dia. Isto que produz uma pessoa íntegra na presença de Deus. Eu lembro dos votos que eu fiz. Infelizmente, na nossa mudança para um apartamento, perdemos os nossos votos. Mas não perdemos os votos em si, porque a gente lembra disto. Eu lembro assumindo uma obrigação diante da minha esposa. Eu quero, Eleni, fazer a sua vida florescer. Eu quero que seu ministério cresça com a minha ajuda. Eu espero que tenha sido fiel, leal, íntegro em cumprindo tudo isto em relação a ela. Mas se você, meu querido, tem que pensar seriamente sobre os votos que vocês fizeram no seu casamento. Como é bom todo ano repetir esses votos, um ao outro, para garantir que nós estamos fazendo a nossa parte para manter a nossa família fiel a Deus e fiel um ao outro. Ele era o filho de Immer. Você sabe o que significa? Falador. Fofoqueiro. E se você quer algo destruindo o seu lar, destruindo a sua esposa, destruindo os seus filhos, é só falar mal sobre ele durante os outros. Eu lembro de um homem que chamou a minha atenção para meu filho.
Ele disse, olha, você é filho de missionário tem que ser exemplar. Eu procurei este homem, eu falei, eu vou cuidar da disciplina do meu filho, mas ele não vai ter um padrão mais alto do que você tem para seus filhos. Mas nós temos que tomar cuidado que estamos cumprindo essas responsabilidades no contexto do nosso lar. Vamos para o versículo 30. Depois dele, Hananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, repararam outro trecho. Que nome? Não, Exulão. Mesulão. Mas sabe o que isso significa? Homem de devoção, de dedicação. Eu achei uma coisa neste versículo que chamou a minha atenção. Não sei se vocês perceberam. Em todos os casos, versículo 28, fizeram os reparos, cada um em frente de sua casa. Versículo 29, de frente da sua casa, reparou o trecho seguinte, repararam outro trecho, e Mesulão fez os reparos em frente de sua residência, mas um dos trechos, ou uma das traduções, diz a sua morada. Eu tenho a ideia que ele tinha um kitchenette. E porque ele tinha kitchenette, onde ele simplesmente passava a noite, ele não se preocupava com a construção dos muros. Ele falou, é tão pequena a minha parte, ninguém vai perceber a diferença. Mas as pessoas percebem a diferença. E você pode pensar que a sua contribuição para a igreja local seja insignificante, mas eu vou te dizer, faz uma diferença e tanto. Que Deus esteja usando o seu lar. Eu lembro quando eu estudei em seminário, eu coloquei uma placa na minha escrivaninha que disse assim, eu quero que este quarto não seja apenas um quarto onde eu vou estudar, mas eu quero que seja um lugar reservado para ter encontros com o meu Senhor e para ter a minha vida corrigida e trabalhada pelas Escrituras. Eu pergunto a você, o seu lar é um lugar onde existe dedicação? Eu louvo a Deus que aquele que era meu mentor, ele produziu um comentário que existe em português agora. Ele era meu mentor e ele me convidou um dia para jantar na casa dele. Não sabia que tipo de jantar poderia produzir este homem. E o lugar era tão simples, mas tão simples, que dava dó. Ele estava sentado à mesa, a sua cadeira encostada na pia. Quando ele terminou de mastigar a carne ao redor de um osso do frango, ele simplesmente jogou assim por cima de seu ombro e caiu na pia. Mas eu vou dizer, a influência que este homem teve sobre a minha vida não era insignificante, não. E eu lembro que a primeira vez que eu voltei para os Estados Unidos, eu atravessei os Estados Unidos para encontrar com ele, só para dizer muito obrigado por seu investimento na minha pessoa. Eu quero terminar essa noite perguntando a você, e o muro de oração na sua vida?
tem consertado? E o muro de proteção em sua vida, em seu quintal, está erguido? E o muro de integridade na sua vida continua uma vida íntegra diante de sua família e diante da igreja? E finalmente, o muro de devoção. Em que pé está a sua dedicação ao Senhor, nosso Deus? Amanhã, vocês estarão voltando para casa. Eu espero que durante esta viagem você esteja refletindo sobre isto. Cadê a oração? Cadê a proteção? Cadê a integridade? Cadê a devoção? E que isto seja o primeiro passo a tomar chegando em casa. Que Deus faça uma diferença na sua vida como consequência deste congresso de APEC. Pois eu sei que Deus tem falado ao meu coração. E Ele vai continuar falando ao seu coração por intermédio das mesmas Escrituras. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, como as Escrituras são tão importantes, como são relevantes, como poderíamos adivinhar que estes homens poderiam estar transmitindo uma mensagem de investigação nos muros que a gente precisa edificar em nosso próprio quintal. Mas não creio que o Espírito de Deus só colocou esta frase de frente para a sua casa em referência somente a estes homens. O teu Espírito, ó Deus, estava chamando a nossa atenção para essas áreas de nossa vida que precisam ser trabalhadas. E que o ponto de partida para todos nós aqui neste congresso seja de reparar o que existe em nosso próprio quintal. Que Deus nos abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.